Olá meus amigos, tudo bem? Hoje nós viemos para a 7ª parte desse estudo. Deus tem aberto o nosso entendimento na palavra. Isso aqui traz edificação para nós, você que tem conseguido acompanhar desde a primeira parte. Hoje na 7ª, nosso entendimento, irmãos, vai se abrir muito. O Senhor Jesus, Ele revela na palavra dEle, revelou aos seus servos, aos profetas, revelou depois aos apóstolos, e Ele está trazendo isso para nós hoje. Volto a dizer que essa palavra é para todos, independente da religião que segue, mas essa palavra é para edificar a nossa vida, para trazer amor para dentro do nosso coração, entender que Deus tem algo de bom para nós sim, e é verdadeiramente maravilhoso. Na parte passada a gente ouviu aqui sobre como a bênção de Jacó, que se referia a Efraim, veio até nós, os gentios, as pessoas que não tinham Deus no mundo, estavam longe de Deus, mas através da cruz de Cristo, Ele nos fez estar perto. Vós, os que estavais longe, chegastes perto. Quem já estava perto eram os judeus, que a tribo de Judá, que Deus tinha dado, Ele tinha engolido, aceitado até muitas coisas que o povo fazia de errado, para que, o povo de Judá, para que através dessa tribo, como estava profetizado, que de Davi, da raiz de Jessé, né, de um descendente de Davi, viria aquele que ia salvar o povo. E hoje a gente vai ver aqui que a vontade de Deus é de reunificar o seu povo, judeus e gentios, através de Jesus. Se a gente entendeu bem aquela parte, onde vimos que a divisão das tribos foi permitida por Deus para que nós, os gentios, fôssemos alcançados, e não só alcançados, mas para que Efraim, a semente de Deus, se espalhasse pelo mundo todo, e assim se cumprisse o nome de Efraim, que é muito frutífero em abundância, e assim se cumpre a palavra para Abraão, para Isaac e para Jacó, pai de Efraim. Amém, irmãos? Então vamos para o estudo de hoje. A vontade de Deus é de reunificar o seu povo. Desde a queda de Efraim, reino de Israel, o nosso Deus avisa que a sua vontade é de reunificar as duas casas, que é Efraim e Judá. Nessa parte do estudo, vamos confirmar se essas profecias se referem mesmo a nós ou não. Pode ainda restar dúvida para alguns irmãos, porque fica aquele entendimento errado de que nós, para ser salvo, precisamos ser um descendente literal, né? Sanguíneo do povo de Deus. Não é isso que esse estudo fala. A gente está vendo aqui que através da bênção de Abraão, que Deus abençoou Abraão e prometeu para ele, nós nos tornaríamos descendência de Abraão. E quem nós somos? Os gentios. E como é que nós nos tornamos descendência de Abraão? Isso abrange todos os povos. Qualquer um que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus, esse será salvo, porque Cristo é o que une os gentios àquele povo que fazia a vontade de Deus. No caso, os judeus da época. Amém? Então vamos lá. Vamos conferir na palavra muitos versículos hoje sobre isso, sobre dessa promessa de reunificar, ser para nós ou não. Vamos lá então? Isaías 11:1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Vamos contar aqui: Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você percebeu que aqui temos 7 espíritos? Que está dizendo que esses 7 espíritos, o espírito do Senhor, de sabedoria, entendimento, por aí vai, esses 7 espíritos vão repousar sobre o rebento do tronco de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. Lembra da palavra frutificar? Muito em abundância é Efraim. Ok? Quem é esse rebento aqui? É Jesus. E sobre ele repousa 7 espíritos. Não é que Deus tem 7 espíritos, mas de fato tem, mas é o agir do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus ele age, ele nos ilumina com esses 7 espíritos. Amém? E esses 7 espíritos aqui faz a gente entender porque lá no Apocalipse ele diz que fala sobre os 7 espíritos de Deus. Amém? São esses 7 espíritos. Nós vemos também em outras passagens da palavra, lá em Zacarias, onde havia 7 castiçais. Os castiçais iluminavam o templo. Mas isso aí fica para outro estudo, ok? Uma pedra de 7 olhos também. E por aí adiante. A gente vai ver isso aí com mais calma, com mais estudos para frente, ok? Então está dizendo que esse Espírito de Deus que se mostra de 7 formas, ele vai repousar sobre Jesus, o nosso Salvador. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Aqui eu anotei 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Para a gente dar uma olhada nisso, eu vou aqui abrir na Bíblia. Estou aqui na tradução King James. 2 Tessalonicenses 2, 8. É importante a gente ver que da onde que Paulo tirava a inspiração. Ele tirava a inspiração da própria palavra. O Espírito de Deus nos mostra na palavra. É assim que Deus fala com a gente, pela palavra. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8, está falando sobre a vinda de Jesus, que não virá antes. Eu vou ler aqui rapidinho. Verso 1 ele diz: Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, que é o dia da vinda de Cristo, não virá sem que primeiro se manifeste, sem que primeiro venha uma separação, que é a apostasia do povo, né? E que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais quando ainda estava convosco de que vos dizia essas coisas? Paulo ensinava isso para as igrejas, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um, que é o tempo, que é a ocasião própria, né? Resiste até que do caminho seja tirado. A gente vai ver mais para frente. Outro dia a gente vê sobre isso aqui, tá, irmãos? Mas é o tempo que impede, né? Tem um tempo certo para o anticristo aparecer. Aí vem o versículo 8, que é da onde Paulo tirou, é daqui, ó.
essa passagem. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Há uma tradução que fala: o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca. É daqui que Paulo ele tira, é dessa passagem de Isaías é que Paulo entendeu e tira que no dia do Senhor, quando Cristo vier com a igreja já, ele vai eliminar, vai julgar com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E vai ferir nesse dia, no último dia, a terra com a vara de sua boca. E vai matar o ímpio, que é o anticristo, todo aquele que a ele serviu. Vamos continuar aqui. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. Aqui o Isaías já está tendo a visão do milênio, dos 1000 anos de reinado de Cristo nessa terra, que acontece depois dele lançar Satanás na prisão por esses 1000 anos, Apocalipse 19, 20, né? E destruir o ímpio, né, que é o anticristo. Aí começa isso aqui. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Esse santo monte é o reino de Deus milenar. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nesse dia específico, que é o último dia, o 7º dia, o descanso, né? O milênio, que é o sábado do Senhor, o verdadeiro sábado, o sábado que foi profetizado na antiga aliança, é o 7º milênio. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, Jesus, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Aqui ele volta um pouquinho, antes ainda de acontecer a vinda de Cristo, e o lugar de seu repouso será glorioso. Aí ele já vai adiante, falando do milênio, que é o repouso. Era o repouso, que ainda tem um repouso para o meu povo, né? E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que somos nós, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra, que a gente lembra da promessa para Abraão, que ele espalharia a descendência de Abraão por toda a terra. Mas quando o estandarte, né, que é a bandeira, for levantada, essa bandeira é Cristo, no meio das nações, com a pregação do Evangelho do Reino, ele vai ajuntar todos os que não têm mais terra em Israel e os que estão dispersos de Judá. Há judeus também dispersos. Não só israelitas, efraimitas, há judeus também, desde os 4 confins da terra. Isso aqui daqui a pouco a gente vai ver como que ele fez isso, né? E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim, que é o reino do norte, que se espalhou entre as nações, levando a semente de Deus para todas as nações, não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Lembramos da mulher samaritana, né? Samaria, que era a capital de Efraim, já falamos disso aqui, não com detalhes, mas já mencionamos, né?
Ela mesmo diz que os judeus não conversam, né? Não se comunicam com os samaritanos, porque há uma inveja no povo, né? Aí a raiz de Jessé é saiu errado ali, é né? Saiu, a raiz de Jessé é o próprio Senhor Jesus. Romanos 15:9 ele fala: e para que os gentios, multidão de nações, gentio significa isso, multidão de nações, multidão de povos, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, olha Paulo puxando o profeta, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Olha que bênção, irmãos. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, multidão de nações, né? Quando eu ouvir a palavra gentios, a gente tem que lembrar, é multidão de nações. Com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Gentios, multidão de povos. Ele faz um jogo de palavras que em português fica diferente, mas no original é quase a mesma coisa, né? Outra vez diz Isaías, e olha Paulo puxando os profetas: uma raiz em Jessé haverá, o que a gente acabou de ler antes. E naquele que se levantar para reger, olha o estandarte dos povos, os gentios esperarão. Não é o que nós fazemos isso hoje? Nós não esperamos na graça de Deus trazida através do Senhor Jesus? Porque não é pelas obras que somos salvos, não é pelas obras da lei que somos salvos. Amém? Nós esperamos unicamente na graça dele, para que no último dia ele venha nos ressuscitar. Para que a gente tenha um corpo glorificado junto a ele, sejamos semelhantes a ele. Amém? É daí que Paulo tirou as coisas, irmão. Mesmo o Senhor Jesus até ele fala que aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Mesmo morto, nós vamos ter a esperança. Amém? Isso é maravilhoso, hein, irmãos? É por isso hoje a gente entende por que os irmãos do passado, e muitos irmãos hoje em dia também, dão a própria vida por causa do Evangelho, mas não dá a própria vida simplesmente daquela forma como eu estou fazendo aqui. É dar a própria vida literalmente. Que eles tinham tanta certeza da ressurreição no último dia, que para eles morrer, como diz o Salmo 116, que preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo. Não que Deus quer ver a gente morrer, mas no momento que a gente parte desse mundo, quem tem esperança na ressurreição, essa pessoa vai se levantar no último dia. Continuando aqui. O profeta Ezequiel, após ter a visão do vale de ossos secos, se tornando um grande exército, que representa a ressurreição do povo de Deus, foi chamado por Deus para mostrar algo profético. Lembra da passagem dos vales dos ossos secos, né? Isso também tem referência às duas testemunhas, né? Mas fica para outro dia. Ezequiel 37:16 ele diz: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. Aqui eu grifei para a gente entender certo por que ele fala madeira e se é madeira mesmo. Já vamos ver. E escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel. Então ele diz: pega um pedaço de madeira e escreve nesse pedaço: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, que é tribo de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Aí de novo, irmãos, para isso entrar na tua mente, para que você entenda isso. Judá é uma coisa, que são israelitas. Efraim é outro povo, que também são israelitas. E esse povo estava dividido. Eu estou mostrando aqui
na mão, mas eu vou colocar aqui na tela, vai aparecer melhor. Então esse povo ele estava dividido, e Deus fala, escreve num pedaço de madeira por Judá e pelos filhos de Efraim, de Israel, e pelo outro pedaço de madeira por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel. Lembra que José é pai de Efraim, né? Lá nos patriarcas. E ele chama o reino do norte de casa de José, casa de Israel, Efraim. Amém? Isso nos profetas, né? Eu botei aqui agora a tradução. Por que eu botei a palavra madeira ali grifado? Porque é assim que está na tradução que eu peguei para botar aqui no estudo. Mas na tradução a palavra madeira, irmãos, é essa aqui, ó. Etz. Aqui, no original, está escrito etz. Que, sim, é árvore, madeira, tora, tronco. Isso é a definição no dicionário, né? Prancha, vara ou forca. Por isso eu fiz com o dedo assim, porque você já vai entender por que ele pede para pegar uma vara, uma madeira, uma tora, um tronco, uma forca, e escreve nela por Efraim, por Judá, e na outra forca, na outra madeira, ele pede por Efraim, por José e pela casa de Efraim, né? Casa de Israel. Então aqui, árvores, madeira, gravetos, forca, lenha, madeiras de cedro, planta de linho. Entendeu, irmãos? Então ele continua no 17. E junta um ao outro. Aqueles dois pedaços de madeira, aqueles duas varas, como uma forca. Nem aquela forquilha da tiradeira, da funda, né? Junta os dois, juntam ao outro para que se unam. No original, a palavra etz. Engraçado que no original, isso aqui é interessante demais, irmão, porque no original aqui, em vez de estar escrito unam, está escrito etz. Para que eles sejam uma só forca. Amém? E se tornem, de novo, uma só etz. No caso, vara é a mesma palavra. Na tua mão, na mão do profeta Ezequiel. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. E quando te falarem os filhos de Israel, do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas, das duas, uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Olha que maravilha, irmãos. A gente sabe que Efraim são gentios, se tornaram gentios, porque não era mais povo. O livro de Oséias, capítulo 1. Judá continuou sendo povo. Deus suportou os erros de Judá, mas para que viesse de Judá o Salvador. Mas ele diz, vai juntar, eu vou juntar os dois de novo, para que os dois se unam e sejam só um povo na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Meus irmãos, nós não podemos separar esses filhos de Israel dos gentios, porque eles se tornaram gentios. Eles não são mais povo, como nós também não éramos povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações,
Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Sabe quando acontece isso aqui, irmãos? No milênio. No final dos tempos, o Senhor Jesus vai voltar. No fim do 6º milênio. Vai ressuscitar os mortos que morreram, que dormem nele, que morreram em Cristo. Vai arrebatar a igreja que estiver viva, o corpo de Cristo. Vai ter o casamento com Cristo nos ares. Teremos um corpo glorificado. E nesse momento vai acontecer isso aqui, que ainda não aconteceu. Irmãos, essas profecias ainda não aconteceram. Judeus e gentios estão separados. Estão dispersos entre as nações, estão desterrados de Israel. E vê que ele diz, nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa profecia de Ezequiel se cumpriu na cruz do Calvário, onde Cristo desfez a inimizade dos dois povos no seu corpo, pela morte. Na parte interior do estudo, vimos isso. Dos dois povos, Cristo fez um povo. Amém, irmãos? Efésios 2, no capítulo, eu vou colocar aqui para você, para a gente analisar. Vamos analisar aqui então esse Efésios 2, para a gente entender o que foi falado no final aqui do estudo. A gente já viu no estudo passado, né, na parte 6, mas só vamos rever aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ele estava falando para nós gentios, né, os Efésios, na carne, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Circuncisão é aquela marca que era feita no pênis de todo israelita. Todo israelita. Mas os gentios não tinham mais um pacto com Deus, por isso eles não faziam mais circuncisão. E nós também não fizemos. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, lembra de circuncisão e incircuncisão, judeus e gentios, lembra disso? Separados da comunidade de Israel, fomos separados. A mulher se separou do marido porque ela adulterou. É o que fala Oséias, irmão. Ele disse, desposar-te-ei. Eu vou dar a carta de divórcio para você, porque vocês adulteraram. Muito bom, hein? Separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, que é de Abraão, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, a gente viu no vídeo passado, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão, fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, símbolo daquela madeira, daquele tronco, daquela vara, que através da madeira, através da cruz, reconciliou ambos. Isso aqui é Ezequiel, irmãos. Ezequiel 37, que a gente leu agora há pouco. Que maravilhoso, hein? Amados, se cumpriu em Cristo a reunificação dos povos, mas ainda não está completo. O Evangelho do Reino, restaurado, precisa ser pregado em todo mundo, para que venha o fim. Reconciliar ambos com Deus em um corpo. Igreja é o corpo de Cristo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. É tão lindo.
E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os 7. Assim que já não sois estranhos, estrangeiros, nem forasteiros, mas, olha meu irmão, concidadão dos santos e da família de Deus. Olha a promessa de Abraão aqui, ó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Deus sabia que essas tribos iam se dividir, Efraim ia se misturar com as nações. Que maravilha, hein? Que Paulo vai falando tantas maravilhas aqui, irmão, mas a gente vai encerrar por aqui. Só vou colocar aqui de volta a última tela do estudo de hoje, para a gente já encerrar e se alegrar na presença de Deus. Que maravilha, hein? Estude essas coisas, irmãos. Pega essas coisas na tua Bíblia, releia esses versículos, dê mais tempo para Deus. Não fica pensando em coisas dessa terra só. Pensa nas coisas que são de cima e Deus vai te esclarecer todas as coisas, né? Você abrindo o coração. Quero pedir para você pegar esse vídeo de hoje e compartilhar. Para você pegar esse vídeo de hoje, baixar ele, não sei, entregar para alguém que você ama, mandar pelo WhatsApp, mandar no grupo da família que você tem. Olha lá. Vou pegar aqui de novo. Essa profecia de Ezequiel se cumpriu na cruz do Calvário, onde Cristo desfez a inimizade dos dois povos no seu corpo, pela morte. Na parte anterior, né? Já vimos isso. Fez um povo. E a próxima parte e a última, a graça salvadora a todos os que creem. Amém, meus irmãos? Então nós vamos encerrando aqui, agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso por ter dado essa linda revelação. Se você nunca tinha ouvido falar disso, você vai começar a ler a Bíblia com outros olhos agora. Você vai entender muitas coisas que não estavam abertas para você. E você vai começar a ensinar também. Você vai começar a evangelizar o Evangelho do Reino para todos. Amém, queridos? Com muito amor, que Deus abençoe você. Fique na santa paz do Pai, em nome de Jesus.